há uma questão que me vem prendendo a atenção por algum tempo, e é no que diz respeito à visualização. Que é a verdadeira visualização, e que acontece quando alguém visualiza? A verdadeira visualização, respondeu ele, e atributo, e poder da visão de Deus, em ação na mente do homem. Quando alguém retrata conscientemente na mente uma aspiração que deseja se realize, está empregando um dos mais poderosos meios de trazer esse desejo à sua experiência visível e tangível. Há muita confusão e incerteza no espírito de muitos, relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza, ou faz um quadro mental daquilo que almeja. Em nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo o pensamento contém uma imagem de ideia nele contida. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço, que é a concepção mental de quem a emite. Dar-vos-ei um exercício pelo qual pode-se desenvolver, controlar conscientemente, e dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Há muitos degraus no processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. A prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis quando realmente aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo, o desejo a ser realizado. Isso feito, considerai que o seja coisa construtiva, nobre, merecedora de vosso tempo e esforço. Examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto, tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho, ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo e apetite. Utilidade é o cumprimento da grande lei universal de serviço. Desejo e atividade expansiva de Deus, por meio da qual a manifestação é constantemente mantida, e é a perfeição ampliando-se a si mesma. Apetite é tão somente o hábito estabelecido pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa da vida. Certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja tirará proveito dessa espécie de prática, toma as rédeas nas mãos, e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer, ou não em seu mundo, e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras, tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrais vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. O terceiro passo é cerrar os olhos e ver, dentro de vossa mente, uma imagem mental do desejo, ou plano em sua perfeita, acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno, que sabeis e sentis estar sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar, em vosso mundo externo, o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão. O poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é a pura substância de Deus. Deveis, então, saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo sempre lançados no mundo da manifestação.
quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que o vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo, ou plano tantas vezes por dia quanto possível, e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque, ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa, e permitindo ser intensamente lembrado na atividade externa, e permitindo seja gerada, ou acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo, ou imagem na consciência quando ela penetra no grande silêncio, durante o sono. Aí, carrega-se com o maior poder, e a atividade de Deus, que está sempre dentro do coração do grande silêncio. Em circunstância alguma deveis comentar, seja com quem for, o vosso desejo, ou o fato que estiverdes visualizando. Isto é imperativo. Não monologueis sobre ele em voz alta, ou mesmo em murmúrio, porque deveis compreender que, quanto maior o acúmulo de energia gerada pela vossa visualização, contemplação, sentindo a realidade de vossa imagem, tanto mais rapidamente se manifestará em vossa experiência externa. Milhares de desejos, ambições, ou ideias ter-se-ão manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos, ou conhecidos. Quando vos decidis definitivamente a realizar uma experiência, por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão, e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isto significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei, e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando, e Deus controlando tudo o que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus, e só Deus. Até que isto seja plenamente compreendido, não podeis obter, e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estáis tirando-a das mãos de Deus, e consequentemente não pode expressar-se, pois que estás neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar, e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isto: nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor, ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo, ou espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus, ou qualquer coisa dentro, ou fora de si capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha é deliberada e intencional, porque ele é livre, em todos os momentos, para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento, ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama queda do homem. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe,
e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, ao na presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vós a vida, porque sois o único agente de energia de vosso mundo, e de tudo o que ele contém. Quando pensais, ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai, então, fora da mente toda a dúvida, ou medo de efetuar o que estás imaginando. Se qualquer um desses pensamentos, ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência, deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu, e de vosso mundo como vida de Deus, Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulastes, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para resultados, exceto para reconhecer que só existe agora, o eterno presente. Adotai essa disciplina, praticai-a, e podereis manifestar um irresistível poder em atividade, que nunca falhou, e nem poderá falhar. Lembrai-vos sempre de que sois Deus idealizando, e visualizando. Sois Deus, inteligência dirigindo, sois Deus, poder impulsionando. É vossa substância a Deus sendo acionada. Quando vos convenceis disso, e contemplais a sua plenitude muitas vezes, tudo no universo se precipita para realizar vosso desejo, vosso comando, vosso quadro mental. Ele é todo construtivo, e de acordo, portanto, com o plano divino original para uma vida autoconsciente. Se nosso lado humano concorda realmente com o plano divino, e o aceita, não pode sobrevir tal coisa como atraso, ou fracasso, porque toda energia tem em si a qualidade inerente da perfeição, e se apressa em servir ao seu Criador. Perfeição é a única predestinação que existe. Pelo fato de vosso desejo, ou quadro mental ser construtivo, sois Deus vendo o seu próprio plano. Quando Deus vê, isso constitui decreto, ou ordem irrevogável para que apareça imediatamente. Na criação da Terra, e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários eons de tempo para criar a luz. O mesmo Deus poderoso está em vós agora, e quando vedes, ou falais, é seu atributo da visão, e da palavra que está atuando em vós, e através de vós. Se vos compenetrais do que isto realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder e autoridade, porque sois sua consciência vida, e só a própria consciência de vossa vida pode ordenar, imaginar, ou desejar um plano perfeito e construtivo. Todo plano construtivo é seu plano. Por isso, sabeis que Deus está em ação, comandando que este desejo ou plano se realize agora, e está feito.